Pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa entrevista coletiva com o treinador Claudinei Oliveira. Tudo bem, Claudinei? Boa tarde. Boa tarde. De tudo que tem sido preparado aí pela direção, com atraso ainda na chegada das contratações, um time muito diferente do que talvez você já imaginava para esse início de temporada, né? Início de pré-temporada também para os amistosos. Como é que você tem se sentido com relação a essa preparação inicial do Londrina? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos. É lógico que a gente sempre tem expectativa das coisas acontecerem o mais rápido possível, mas a realidade se impõe às nossas expectativas. A gente tem que entender a dificuldade, né? A primeira oportunidade que eu estou montando o elenco, estou participando da montagem do elenco para a Série C, então a gente, na Série B, a gente já concorre com o Paulistão, se não tiver no time de São Paulo, já concorre, né, com a Série A, com outros times da Série B. Na Série C também tem isso. Os jogadores esperam um pouquinho mais para te dar um sim, porque eles ficam na expectativa de ou ir para uma Série B ou ir disputar um Paulistão, né? Falando em termos regionais, o Paulistão é o campeonato mais valorizado. Então, assim, é lógico, se falasse, queria ter mais jogadores aqui, já queria, gostaria de ter, mas essa dificuldade, não vamos dizer que é surpresa, a gente já esperava ter um pouco de dificuldade, né? Como o Guilherme Benitani falou para vocês, em uma entrevista que eu acompanhei dele, ele não ia simplesmente pegar o recurso do ano inteiro e dividir em 12 meses, né? Ele ia reduzir no estadual para poder investir na Série C, uma Série C que, diga-se de passagem, com o rebaixamento de Guarani e Ponte, que são times que têm um orçamento de Paulistão. São Bernardo tem orçamento de Paulistão no início do ano. Aí. Tem aí 8, 10 milhões que nenhum outro clube da Série C vai ter nesse início, né, para iniciar o ano. Então, a gente sabe que é importante a gente ter esse cuidado no começo da temporada, sofrer um pouquinho, talvez, mas que a gente possa ter um pouquinho mais de recursos para poder ter mais chance de brigar com essas equipes na sequência da temporada. E, enfim, e enxergar a dificuldade como oportunidade, né? A oportunidade dos meninos jogarem, né? Vocês sempre comentavam da base londrina, me perguntavam às vezes, a base, como é que é a base? Os meninos vão ter a chance de jogar, né? Temos meninos de sub-17 estando com a gente aí hoje. Então, a oportunidade vai ser dada, eles vão ter a chance de jogar, sem responsabilidade, a gente já falou para eles jogarem tranquilos, e esperamos que nessa dificuldade a gente consiga tirar 2, 3, 4 jogadores que possam nos ajudar no decorrer da temporada e que talvez venham até um ativo do clube. Visando o Campeonato Paranaense e a sequência do trabalho, você colocou aí que vai encontrar dificuldades. Não é temerário, de repente, essas dificuldades causarem um problema no Londrina em relação ao Campeonato Paranaense? Correr o risco, de repente, de estar disputando uma situação mais complexa, de repente, de cair por uma Série B do Campeonato Paranaense? Como é que você analisa esse trabalho inicial e essas dificuldades? E quais são as áreas em que você tem analisado uma eventual necessidade de reforço, até mesmo para o Campeonato Paranaense? E o que você espera dessa partida de amanhã contra o Maringá, em que pese ser amistoso, tem a rivalidade Londrina e Maringá, ambas as cidades? Então, assim, com relação ao Paranense, acho muito precipitado a gente já ficar falando de que vai ter dificuldade ou não. Acho que a gente temos alguns jogadores que já estamos negociando, a gente vai apresentar mais alguns atletas. Né? Com relação às equipes aí que estavam disputando Série A e B, eles vão começar depois da gente a treinar, então essa desvantagem na questão física, pelo menos a gente acaba, por mais que eles tenham mais orçamento, fisicamente a gente vai estar mais condicionado. Todo o campeonato que você entra é um risco, né, tanto de sucesso quanto de fracasso, mas eu acredito que a gente conseguindo, né, acertar nas contratações que a gente está querendo, a gente está sendo bem criterioso para contratar, que a gente possa ter um time competitivo no Paranaense, né, você prometer título paranaense, né, não é o caso, a gente vai buscar, sempre que entrar no campeonato, vencer a maioria das partidas, mas a gente espera dificuldade, mas eu não creio que a gente vá ter dificuldade ao ponto de ter que se preocupar com uma queda para a segunda divisão. Vamos ver o que o campeonato apresenta. Disputei o Paranaense em 2016, cheguei em terceiro com o Paraná Clube, né, fomos eliminados pelo Atlético na semifinal nos pênaltis, mas não disputei mais o Paranaense, não sei como é que está. A gente sabe que tem as equipes que estão vindo agora também com suporte financeiro de empresários, aí, tanto da cidade como de outros lugares. E a gente vai entender como é que vai ser a competição jogando. Mas eu acho que a gente vai montar um time competitivo dentro do nosso orçamento para a gente poder evitar ao máximo de correr esses sustos aí que você falou. Quanto ao jogo de amanhã, como você falou, se a gente se preocupasse com o jogo, a gente teria marcado, né? Não teríamos entrado na competição. A gente tem que saber que é um jogo, a gente vai estar lá jogando, usar o uniforme do Londrina, o Maringá vai estar com o uniforme dele, mas eu acho que nem vai ser o Londrina do Campeonato Paranaense, nem da Série C, nem o Maringá do Paranaense da Série C. São equipes que estão iniciando um trabalho. Eu estou muito feliz de poder esses meninos terem a oportunidade de jogar, tomara que eles aproveitem. A gente
Do elenco que sobrou, a gente vai ter aí, basicamente, Pablo, Henrique, Pablo, França e Iago, que na frente está, e o Maurício na lateral esquerda, mas na frente a gente está mais ou menos com 4 jogadores ali que já estavam no grupo, mais o Maurício, o Elzo, o goleiro também remanescente, o Bolt já treinava com a gente, Calon já treinava com a gente, Caio já treinava com a gente, então a gente já tinha uma interação com os meninos da base. A gente espera que eles façam um bom jogo e torcer muito para que eles aproveitem essa chance. Claudinei, o quanto vai interferir no futuro do Londrina, no planejamento, essa questão de o time ainda estar se montando, o Paranaense, e daqui um mês exatamente o time estreia contra o Curitiba fora de casa? Não vamos nem falar do torneio de verão, que a gente sabe que é preparatório, segundo já o próprio diretor do Londrina. Mas planejamento, essa montagem em menos de um mês para ter um time completo para começar o Campeonato Paranaense contra o Curitiba. Em primeiro lugar, só para não esquecer, que foi uma pergunta só que eu não respondi com relação a setores. A gente precisamos reforçar em todos os setores, né? A gente anunciou 2 jogadores até agora, né? Então vão vir jogadores para todos os setores ainda, não adianta a gente falar ABC, mas todos os setores devem ser reforçados, né? Alguns setores com outros com 2 jogadores até. Então a gente vai reforçar, só para o gol também, né? A gente vai trazer mais um goleiro, a gente está com o Elzo, com os meninos da base aí, o William que veio do Palmeiras aí, que fez base no Palmeiras, e o Isaac, deve vir mais um goleiro também. E com relação à tua pergunta, assim, é o que eu falei, o cenário ideal era a gente já estar com todo mundo aqui treinando, né? É o cenário ideal. Só que nem sempre você consegue ter o cenário ideal. Então a gente tem que estar preparado para improvisar, para acelerar algumas situações de alguns atletas que vão chegar, não vão estar tão bem, usar um período do jogo só, não usar o jogo inteiro. A gente está aí, como você falou, há um mês da estreia. O Curitiba acho que não está nem treinando, talvez vai começar o campeonato com uma equipe alternativa também. Então, cada clube vai ter a sua dificuldade, né? Poucos times que já vão estar com o elenco montado, e os que já estão com o elenco montado na sua totalidade, possivelmente, são equipes que não disputaram nada agora nesse segundo semestre também. Então, a Azul é uma equipe que está totalmente renovada. O Maringá tinha só no Avaí, acho que 3 atletas emprestados que estão retornando, jogaram a Série B, devem estar de férias. Então, cada clube vai ter a sua dificuldade. A gente espera da melhor maneira possível a gente lidar com as nossas dificuldades, poder fazer o melhor trabalho possível no tempo que a gente tiver com todos os atletas e preparar. O calendário foi antecipado uma semana, ia começar acho que 18, anteciparam para 11, e a gente vai ter que conviver com isso. E assim, 2 caminhos, ou a gente lamenta ou a gente trabalha para superar a dificuldade. Boa tarde, Claudinei. Eu quero voltar um pouquinho para o jogo em São João del Rei contra o Atlético, porque naquele pós-jogo você deu uma coletiva falando sobre a sua permanência, que seria muito difícil de acontecer, até falou sobre questão de planejamento, que era normal naquela época, a reta final, já saber do clube quem vai, quem fica, quem que vai trazer, e que não queria montar um elenco corrido para o estadual. Eu quero saber o que aconteceu, o que a diretoria te garantiu, o que te prometeu para que a sua renovação acontecesse e se até o momento isso vem sendo cumprido. Na realidade, eu falei um pouco menos em relação a elenco, falei um pouco mais em relação à minha permanência, que eu pensava e externei isso, falei isso com o Guilherme e com o Dário depois que a gente teve uma reunião, e o Guilherme deu uma entrevista explicando também por que ele não falou antes, que ele achava que tinha que encerrar o ciclo para a gente poder conversar. Primeiramente, esclarecer que eu tinha um contrato até o final de 2025, só que o contrato previa um valor já acertado em caso de acesso, né? O contrato já era até 25, não ficaria sem contrato, né? Mas como eu não esperava vir e não subir, minha expectativa de acesso, tinha os valores já acordados para uma possível Série B. E eu, assim, no meu entender, que é diferente do entender do Guilherme, né? A gente não precisa pensar igual, naquela reta final, a gente vamos ter o último jogo, subindo ou não, a gente quer que você fique, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, já ter acelerado esse processo. Na cabeça deles, não, eles achavam que o ideal é esperar terminar a competição para a gente conversar depois, e não tem errado, são pontos de vista diferentes, não tem certo e errado. Então, eu conversei, demoramos até um pouquinho mais nas conversas, até por não termos conversado antes, né? Talvez se tivesse conversado antes, não teria aquela coletiva, não teria 2, 3 semanas para resolver a minha permanência. Mas aí resolvemos, conversamos bastante, definimos a permanência. Definindo a permanência, né? Antes até da gente assinar o contrato, eles me passaram o que eles estavam pensando para a temporada, me explicaram, né, que a gente não poderia, como eu falei, já largar com um orçamento de Série C, porque a gente não teria fôlego para o ano inteiro, a princípio, que a gente deveria largar com um orçamento mais enxuto, ia ter um pouco de dificuldade no começo, e que na Série C a gente deveria investir um pouquinho mais, né? Conversamos, acertamos dessa forma, foi combinado, ninguém está sendo enganado aqui, o que foi combinado está sendo cumprido à risca. Agora, a dificuldade de contratar, que eu falei, para mim é novidade, né? Eu não tinha ainda montado equipe
para disputar uma temporada que tivesse uma Série C no final. Então, às vezes o jogador que trabalhou com você, vou esgotar a Série B primeiro para ver se eu vou para a Série C ou não. Então, os jogadores ficam um pouco na expectativa, esperam o Paulistão. Então, assim, a gente está demorando um pouquinho mais do que eu esperava, mas por essas situações que são normais de mercado. Mas não tem nenhum problema, minha permanência foi tranquila, foi conversada, né? Demorou um pouquinho porque a gente conversou bastante. E estou muito feliz, eu queria ficar, eles queriam que eu ficasse, então acho que foi um final feliz. Boa tarde, Claudinei. O Guilherme Benitani deu uma entrevista coletiva 4 dias depois da eliminação do Londrina na Série C, e eu perguntei para ele sobre uma espinha dorsal do time que terminou a Série C para a próxima temporada. Ele falou que o ideal era de 8 a 10 jogadores, e neste momento o Londrina tem 6 remanescentes, dos 29 que disputaram a Série C, 23 saíram, e desses 6 remanescentes, 2 eram reservas. Queria que você primeiro fizesse uma avaliação sobre isso, e qual foi o principal motivo? Foi só o financeiro? Porque em contato com alguns atletas que se destacaram, todos deram a mesma resposta: não fomos procurados. Foi só a questão financeira ou também teve uma avaliação técnica por parte da sua comissão técnica? O que você pode falar para o torcedor em relação a essa debandada que o Londrina sofreu após o término da Série C? Obrigado. Não, tranquilo. Mais uma vez eu te falo, é o cenário ideal, né? O cenário a gente manter uma espinha dorsal, manter mais jogadores do que a gente conseguiu manter, mas os jogadores não eram nossos, né? O João era do Atlético Goianiense, o Rayan é do Itabirito, né? Qual que é o time do Rayan? O Rayan é do time, acho que é Itabirito, né? Foi pro Retrô agora. Então, assim, os jogadores não tínhamos se fossem jogadores todos vinculados ao Londrina, os que eram vinculados a nós, tá aí o Cadi, eu acho, né? E o Rayan, que tinha contrato até o final do estadual, mas teve uma proposta de um contrato mais longo, conversou comigo, está com a esposa grávida, enfim. Uma série de fatores que ele queria uma estabilidade maior que o Londrina não poderia dar no momento, garantir ele no momento. Então, ele, né, pediu a saída, a gente liberou sem problema nenhum, a gente entendeu o lado do atleta. E passa para as duas coisas, análise técnica e financeira. A parte financeira não é comigo, né? A técnica é comigo. Então, tem uns jogadores, aí vamos dizer, o jogador ganhar R$100, você vai poder pagar 30, você nem conversa com o cara, você não vai ligar para o cara oferecer 30, que o cara parece estar oferecendo para você não ficar. Então, tem situações que a disparidade é muito grande, que o clube, às vezes, optou por nem fazer proposta, entendendo que o atleta não ficaria, né? E tem outras situações que foram situações técnicas, a gente avaliou, achou que era um outro perfil de atletas, não é nem a qualidade do atleta, é o perfil. Né? Se a gente quer um time de mais força, de mais estatura, de menos estatura, qual é o perfil do lateral direito que a gente quer, do lateral esquerdo que a gente quer, do volante que a gente meio que fez um desenho e estão buscando esses jogadores, né? Que a gente entende que são ideais tanto para o Paranaense quanto para a Série C, pelo que a gente viu da Série C, pelo que a gente conheceu. Então, assim, a gente gostaria de ter mais jogadores do que a gente ficou, lógico, gostaríamos, né? Que eu falei, cenário ideal. Só que o mundo ideal às vezes não existe, né? A gente tem que buscar estar o mais próximo possível. Como eu falei, a gente acabou no ataque tendo mais atletas que estavam aqui, né? Se contar aí Henrique, Iago e Pablo, né? Que jogou bastante até com meia, joga como atacante também, e o França ali, que foi um meia que jogou alguns jogos e fez gols. Nós temos 4 caras ali do meio para frente que já estavam, conseguimos manter o Maurício, já tinha contrato. O Cadiz teve proposta para jogar o Paulistão também, acabou saindo, e também nessa redução de folha, você tem que fazer conta, né? Daqui a pouco não cabe todo mundo na folha que a gente está querendo pagar. Então, alguns jogadores a gente tem que abrir mão quando recebe proposta. E vamos trabalhar vamos ter bastante criatividade, bastante assertividade nas contratações para a gente ter um time bastante competitivo. Boa tarde, Claudinei. Em questão de estrutura, você termina a Série C com o CT da SM Sports, uma estrutura com 4 campos, com academia, com tudo. Agora você vem para uma estrutura mais fragmentada, jogando uma hora num campo, outra hora você treina numa academia. Hoje mesmo chega aqui no Estádio do Café e a parceira que fez o evento ontem deixou tudo bagunçado. O que vai impactar para o seu trabalho nessa questão de ser um clube itinerante, que não tem uma casa fixa para poder trabalhar e treinar? Assim, com relação a... Não vamos nem reclamar do estádio onde está acontecendo. Era uma festa maravilhosa ontem, né? Não dá para, às vezes, as coisas ficarem prontas no período que a gente quer. Quem teve aí, a festa foi linda, foi bonita, os caras entraram com o palco no intervalo do jogo, teve show. É muita coisa para se desmontar. A gente esperava que não fosse estar 100%. Eu acho que, em primeiro lugar, parabenizar pelo evento. A gente acabou participando ali de uma maneira bem discreta, mas participamos. Acho que foi um baita evento aí, reuniu bastante gente. Foi uma noite de muita alegria. Então, assim, parabenizar a Agropay pelo evento. Não temos nada a nos queixar, né? Isso aí a gente vai treinar. A gente trabalhou quando eles estavam montando a estrutura e vamos trabalhar quando eles estão desmontando tranquilamente, sem problema nenhum. Com relação à estrutura, é assim, cara, tem que pesar os prós e os contras, né?
Aí, às vezes, você tem um apartamento, você quer comprar um apartamento na planta, você tem que vender o teu, aí tu vai ficar um tempo morando de aluguel, porque você teve que dar entrada. Pô, você vai morar de aluguel um tempo, é um saco do cara morar de aluguel no apartamento que eu queria. Só que daqui a 3 anos você vai ter um apartamento dos teus sonhos. Né? Então, isso está acontecendo em Londrina. A gente está abrindo mão de uma estrutura que não era nossa, né? Que era uma ótima estrutura do Sérgio, não era nossa, era ótimo, eu gostava de trabalhar ali, um lugar agradável, né? Muito bom de trabalhar. Vamos passar um pouquinho de perrengue agora, vamos sofrer um pouquinho, só que quando o clube tiver com o CT pronto, a estrutura vai ser do Londrina, né? Não é minha, não é do Benintani, é do Londrina, vai ficar para o clube, né? Para sempre. Então, alguém ia ter que passar por isso, né? Para mim era como, não quero mudar, vamos ficar lá na SM Sports, pagando e não vamos ter nada do clube. O Guilherme se comprometeu a entregar um CT, ele vai entregar. Né? Então, a gente vai ter que ter paciência, a gente, quando está contratando o jogador, a gente está ligando, está explicando a situação, eles estão entendendo. O nosso grupo é muito bom de trabalho, ninguém reclama de nada, isso vocês podem ter certeza, os caras vêm, trabalham. Temos que agradecer as parceiras da Draco, que está sendo o espaço da academia para a gente trabalhar, a parte de força, temos que agradecer a eles. Né? Todo mundo que está nos ajudando nesse momento, a gente vai saber reconhecer também. E entender que daqui a 3, 4 meses vão ter os campos e o vestiário, daqui a pouco está a estrutura toda montada lá. E se não for o Claudinei no outro ano, que em 2026, quem vier vai estar trabalhando num lugar maravilhoso, muito melhor do que a gente tinha antes, com todo o respeito ao SM Sports, mas muito mais moderno, pelo menos, a gente vai ter à disposição. Então, é entender e procurar participar. Às vezes, a gente colabora de uma forma diferente, é controlar o ambiente, né? Não ser aquele treinador que vai reclamando de tudo. Ah, mas eu queria fazer o trabalho na academia hoje, eu queria o campo tal hoje, tal aqui. Não, a gente tem que ser compreensivo, trabalhar e gerar resultado. É isso que a gente tem que fazer no momento. Claudinei, boa tarde, Claudinei. Boa tarde, Lúcio. Nós tivemos aqui na semana passada, né, a entrevista do Lucas e também do Dado, e eles falaram sobre a questão do elenco, né, que a ideia era trabalhar com um grupo de 28 jogadores e o perfil de contratações, alguns jogadores denominados reforços mesmo, né, jogadores de um nível superior, algumas apostas e até contar no elenco com alguns jogadores sub-20, alguns jogadores sub-23. Dentro daquilo que você imagina, você tem esse pensamento, você acha que um elenco com esse perfil é um elenco positivo, pensando inicialmente no Campeonato Paranaense, e a ideia já é ter no Campeonato Paranaense jogadores pensando também na Série C? Então, Lúcio, assim, o pensamento não é do Claudinei, né? O pensamento é da empresa, né? A esquadra entende que o elenco tem que ser formado dessa maneira, com tantos atletas, até pela questão financeira, como já explicou. Alguns atletas já com mais rodagem, algumas apostas, alguns atletas da base que podem virar, ou essas apostas que podem virar ativos do clube, né? Da empresa. Então, é um pensamento da empresa que a gente conversou, alinhou, estamos alinhados com o pensamento deles, vamos procurar dar a nossa colaboração. Né, se falasse, qualquer treinador que se fala, não, o que você quer? Não, quero que a Leila venha aqui, me dê o time do Palmeiras, a gente vai querer todo mundo, né? Não é um pensamento meu, o pensamento do treinador é sempre trabalhar com o maior número de jogadores de alto nível que a gente puder. Mas a gente entende, eu acho que é viável, dá para fazer, né? E no Paranaense, assim, o que vai ficar do Paranaense para a Série C, aí no campo é que vai mostrar para a gente. Se a gente montar, daqui a pouco aí nós temos o Daniel Bolt, que é o lateral direito. Daqui a pouco o Bolt, o menino que estava no Sub-20, se ele começar a jogar bem, arrebentar no Paranaense, ele vai jogar na Série C. Né? A gente não vai trazer um lateral, porque o Bolt é menino, vamos ter que trazer outro. Não, se ele estiver bem, joga ele. Nós temos um maior exemplo aí, que é o Maurício. O Maurício foi trazido como uma aposta para a lateral direita, como reserva do Thiago Enes. Ele virou o principal jogador do time, um dos principais, jogando do lateral esquerdo. Quem ia prever? Ninguém, aconteceu. Né? Então, assim, a gente nessas apostas aí já acaba gerando ativos para o clube. Se o clube estiver ativo, chegar no final do ano, a gente conseguir vender 2, 3 atletas, que não é o objetivo, como o Guilherme falou, não é o meu objetivo. O meu objetivo é técnico, é ganhar, é subir. Mas nesse processo, se a gente conseguir vender 2, 3 atletas, vai reinvestir no Londrina de novo, o CT vai ser melhor do que ia ser, a gente vai ter um elenco melhor no outro ano. Então, é um círculo virtuoso que a gente vai buscar aqui no Londrina. Boa tarde, Claudinei. Eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para os dirigentes semana passada, ou retrasada. O trabalho do ano passado começou praticamente do zero, houve troca de gestão, né, novo comando, o treinador mudou durante a Série C, enfim, e a impressão que ficou é que o torcedor entendeu isso e não cobrou, por exemplo, a falta do acesso, o não acesso para a Série B, não viu uma cobrança, né? Acho que ele entendeu todo o processo. Agora o treinador é o mesmo, já é um primeiro ano já de gestão consolidada da SAF. Como é que você acha que pode ser a tolerância do torcedor em relação a isso, a cobrança do torcedor
de que, dessa vez, ele quer ver o Londrina subir, por exemplo, pensando em Série C, tá? Não estou nem pensando em Paranaense. Eu penso assim, eu não acho que a torcida do torcedor se deveu ele pensar que era o primeiro ano, que montou o elenco em cima da hora. Eu não acredito que tenha sido isso. Como eu não acho que agora ele vai ter paciência, porque a gente está sem o CT para trabalhar, que a gente está iniciando um processo de mudança de CT, então, como já foi citado aqui a dificuldade, eu acho que o torcedor teve paciência porque o time corria para caramba, né, cara? Nosso time corria demais, cara. A gente corria até o final do jogo, a gente botou na cabeça dos caras que o Londrina não para de correr, a gente não parava de correr, cara. Então a gente saiu, perdeu de 3-2, o Atlético saiu aplaudido, empatamos em casa, saímos aplaudidos, ganhamos, saímos ovacionados. Então o torcedor entendeu que o nosso time estava dando a vida em campo, o máximo que a gente podia fazer. Talvez não tivesse o time dos sonhos, mas o torcedor via que, pô, aqueles caras estão fazendo o que eu faria se eu tivesse campo com a camisa do time que eu amo. Então, acho que eles reconheceram nesse elenco que a gente tinha, nesse grupo. E a gente, minha maior missão, minha maior tarefa agora é o grupo que a gente vai trazer, que eles tenham o mesmo comportamento que aquele do ano passado, que a gente entregue a mesma coisa. O torcedor venha para o café, ou vá para o VGD, aliás, né, que a gente vai para o VGD, vai ser um caldeirãozinho ali que ele pressione o adversário, a gente pressiona o adversário, ele sai de campo. Pô, hoje não deu, mas nós corremos igual a gente correu no jogo que a gente ganhou. Então, acho que a gente conquistou o torcedor a cada jogo, né? Como eu já falei anteriormente. A gente estreou contra o São Bernardo com 800, estava chovendo, né? Foi a 1.000, bateu aí 10 mil, 11 mil, 12 mil, não sei. Então, assim, a gente viu ontem um evento que foi um evento que lotou, né? O jogo que a gente jogou lotado não tinha tão menos gente do que aquele evento de ontem, para ver um monte de estrela aí. Né? E não era nenhum time tão estrelado, nem um treinador que merecesse tanto prestígio. Mas, assim, nós conquistamos o torcedor e temos que reconquistar. Né? Tem que ser cada jogo, cada jogo. É que nem o casamento. Eu fiz 25 anos de casado essa semana. Tem que, toda semana, todo dia, estar reconquistando a tua esposa. Não adianta tu achar que, 25 anos tá bom, já tá legal. Tem que tratar bem, tem que, né, ser carinhoso, tem que fazer tudo que sempre fez, desde que começou a namorar. E aqui é a mesma coisa. Não, jogamos um jogo bem, ganhamos. Fomos lá, ganhamos do Curitiba. Ganhamos do Cascavel. Jogar em casa, vamos jogar de qualquer jeito, já tem 6 pontos. Não. O cara tem que ir lá no campo e sair satisfeito com o que viu. Nós temos que entregar o máximo para o torcedor. Boa tarde, Claudinei. O pessoal de Curitiba fala que o Campeonato Paranaense de 2025 é, sem dúvida, um dos mais fortes, se não o mais, né? Com a chegada outra vez do Paraná, Rio Branco de Paranaguá. O torcedor sempre tem aquela, o Londrina tem que ser o melhor do interior, mas é um posto já que o Maringá briga muito forte por esse posto, o Operário, enfim, Cascavel forte, Cianorte. Como é que você vê o campeonato e essa visibilidade agora, com transmissão de TV aberta mais uma vez, né? O Grupo RIC vai transmitir. Isso aumenta a responsabilidade? Como é que você desenha esse campeonato de 2025? O Paranaense que eu disputei foi muito bacana, muito disputado, em 2016. Eu acho que, com a chegada desses outros clubes que eu citei, os clubes com estrutura boa, a tendência do campeonato ficar melhor ainda. Né? Eu acho que o Maringá, o melhor momento que o Londrina teve nos últimos anos, talvez tenha sido com o Tencate, e o Tencate ficou aqui, né, 6 anos, eu acho, né, 5, 6 anos. O Maringá hoje tem um momento bom, porque tem um trabalho. Eu joguei a semifinal contra o Maringá pelo Operário em 2022, era o mesmo treinador, mesmo modelo de jogo, jogavam do mesmo jeito, mesmo perfil de atletas. Né? Então, assim, são trabalhos consolidados que vão dar resultado, não tem jeito. Né? Tivemos um exemplo do Mirassol mais recente aí, que o Mozart não classificou para a segunda fase do Paulista, não tinha subido, não conseguiu subir um ano antes, na última rodada perdeu o acesso, na penúltima, e continuou o Mozart e subiu. Então, assim, são clubes que se mantêm, têm se mantido, não um continuismo, né, que é aquela coisa negativa, mas uma continuidade de trabalho, e vão evoluindo. E Londrina, como foi falado aí, a gente já vai para a segunda temporada aqui, não disputei o Paranaense, mas já conhecendo um pouquinho mais da cidade, os torcedores, vocês da imprensa, a gente se conhecendo melhor, alguns jogadores ficaram, e os que chegam vão sendo brifados pelos que ficaram, né, como é que é o Claudinei, como é que é o trabalho. Então a gente espera fazer um grande Paranaense, né, se a gente pudesse ser o melhor interior, ótimo. Se a gente não for o melhor interior e formos vice-campeões paranaenses, está ótimo também, porque a gente foi para a Copa do Brasil. Então, assim, brigar para sermos os melhores que pudermos. Eu acho que o segredo é isso. Nós sermos os melhores que nós pudermos. Se cada jogador fizer o melhor que pode, a gente acertar nas contratações, a gente vai fazer um bom campeonato. Se a gente contratar jogadores ótimos, mas que não entreguem o máximo, a gente não vai fazer um grande campeonato. Obrigado, professor Claudinei.